Pessoal, professor Rodrigo Graça Martins por aqui, a disciplina de Projeto Integrador Extensionista 1 para os cursos de ADS e Ciência da Computação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus de Ituiutaba. Pessoal, então vamos lá, uma pequena revisão do conteúdo que a gente viu até agora, conversar um pouquinho com vocês, tá? Então a gente viu dois comandos, tá? O comando print e o comando input. O comando print é um comando de entrada, serve para escrever uma mensagem na tela. A gente trabalhou bastante com ele, foi o primeiro comando que a gente viu. Na sequência a gente viu o comando input, tá? O comando input é um comando que é para fazer entrada de dados, tá? Ele fica aguardando o usuário digitar alguma coisa e apertar o Enter. O comando é encerrado quando a tecla Enter é pressionada. E ele vai retornar uma string, aí, uma cadeia de caracteres. Essa cadeia de caracteres vai ser manipulada aí corretamente para poder ser armazenada aí em alguma variável. Além disso, a gente viu, tá? O comando hashtag, né, que é um comentário, a tag hashtag, né? Lá no código fonte ela serve para ignorar aquela linha, ela faz um comentário. A gente viu também o conceito de dados, tá? São duas formas de manipular dados, através de constantes e através de variáveis. Constante é um valor que nunca muda, a gente deu vários exemplos, um deles o número π, que é sempre 3,14, né, arredondando aí. Tá? E o conceito de variável. Tá? A variável é um espacinho na memória, tá? Esse espacinho tem um tipo, né? E tem um nome para você poder manipular isso corretamente. E a gente viu também alguns operadores. Tá? O operador de igual, que é representar proporcional igual, que é o operador de atribuição. Aí os operadores matemáticos, o mais, o menos, a multiplicação, a divisão e o resto da divisão. E vimos também, né, a multiplicação dupla, aí, que é a operação de potência. Tá? A gente usou a potência aí para resolver não só a potência, como também para resolver a raiz quadrada. Tá? Então vamos lá, pessoal, revisando aí do conteúdo, como é que funcionam os nossos programas até o momento? Todos os programas que vocês fizeram aí, ele tem uma entrada, tem um processamento e tem uma saída, tá? E como que ele está funcionando, né? Qual que é a lógica dele, tá? Então, são execuções sequenciais, né? Linha a linha do código-fonte. Então a gente vai sempre na sequência, executa linha 1, linha 2, linha 3, tá? Na sequência, né, exceto se tiver um comentário que ele pula aquela linha, não executa nada, mas ele vai com os comandos ali na sequência, de maneira sequencial. Tá? Aí, pessoal, vamos propor uma situação nova para vocês aqui. Então, o que seria essa situação nova? Seria a possibilidade de eu executar ou não um comando, né? De eu conseguir executar ou não uma linha, né? De eu pular uma linha. Tá? Então, essa situação nova de executar ou não um comando, ela é chamada em programação de estrutura condicional. Então a estrutura condicional, a gente vai ver aqui a estrutura mais simples que tem, é o comando através do comando if. Tá? O comando if é um comando que vai ser executado e através do resultado dele você vai ou não mudar a sequência que você está executando o seu código fonte. Ele tem a seguinte carinha aí, quando você for depois para o Replit para poder executar ele. Ele vai ser tudo em minúsculo, if, abre chaves aí, condição, fecha chaves, 2 pontos. E aí embaixo, a hora que você der um Enter aí no seu Replit, em qualquer comando, editor de código-fonte que você estiver usando, tá? Ele vai dar um espacinho. Tá? Ele não vai ficar rente ali o cursorzinho junto com o if. Ele vai pular uma linha ali, vai, como você fazia na escola, você ia escrever uma linha nova, você botava o dedinho lá para marcar um parágrafo, né? Tá? Por quê? Porque ele vai criar um comando, um bloco de comandos novo. Então ele tem que ficar alinhado ao if, ele tem que ficar dentro do if, tem que ficar claro para o compilador que ele está dentro daquele if. Tá? Essa condição que eu estou colocando aí, ele é um teste lógico. Vai ser um teste lógico que vai ser executado e o resultado dele vai ser verdadeiro ou falso. Tá? Similar lá ao que vocês estão vendo
nas portas lógicas lá na disciplina de introdução aos sistemas digitais. Bem daquela maneirinha lá. Então, ó, vamos para um exemplo, tá? O primeiro exemplinho que a gente fez aí é um programa bem simples feito lá no Replit. Tá? Na linha 1 eu tenho lá um print estrutura condicional, estou indicando que a gente está fazendo uma estrutura condicional. Na linha 2 declaro uma variável chamada número e atribuo nela um valor 10. Armazeno 10 lá na variável número. E aí eu venho para o meu teste lógico. Faço o teste lá na minha estrutura condicional. If, entre chaves lá, número maior que 0. 2 pontos. Aí a linha 4, ó, repara que tem o print, ele não está alinhado nem com a linha 1, nem com a linha 2, nem com a linha 3. Ele tem um espacinho, né, o dedinho que eu falei quando pulou o parágrafo, que é o código, o bloco de comandos que vai ser executado. Eu executei aqui do lado, ele vai imprimir estrutura condicional, vai armazenar 10 na variável número e vai testar. O valor que tem armazenado em número é maior que 0? Sim, ele é maior que 0. 10 é maior que 0. Então ele vai imprimir lá a mensagem número positivo. Tá? Alterei um pouquinho o código fonte aí, ó, e armazenei o -5 lá na variável número. Então, o resultado que vai aparecer aqui do lado direito para vocês vai ser diferente. Né? Ele executa o comando da linha 1, print estrutura condicional, armazena -5 em número, na sequência ele testa. -5 é maior que 0? Não, -5 não é menor que 0. Então ele não executa a linha 4, ó, ele encerra o programa ali. Tá? Então, esse teste lógico é que vai dar aí a resposta aí, vai depender da resposta que ele der, ele vai executar ou não o que tiver no bloco de códigos. Tá? A estrutura condicional também pode ser utilizada com o comando else. Tá? Então a gente teria if, a condição, uma lista de comandos, um bloco de comandos. O else, ele volta a estar alinhado com o if ali, e depois eu tenho novamente um bloco de comandos. Então, o if é o se, né? Ele testa se aquela condição é verdadeira, o else é o se não. Então, se não, se não. Se a condição for verdadeira, ele executa o primeiro bloco de código. Se a condição não for verdadeira, executa o segundo bloco de código aí do else. Tá? Aí, um exemplinho lá para vocês, né? A gente tem lá o nosso código bem bacaninha lá. Linha 1, print estrutura condicional, ele vai imprimir. Lá, nossa variável número vai receber o valor 10. Daí ele testa. 10 é maior que 0? É maior que 0. Então ele vai executar o bloco de códigos ali, a linha de código do 4. Ele vai imprimir número positivo aqui do lado direito. O else não vai ser executado, porque ele já executou o if. Então ele não executa nem o 5 e nem o 6. Tá? Por outro lado, eu poderia ter aqui, ó, nesse segundo exemplo, o número valendo -5. Se o número está valendo -5, ele vai testar lá. Ó, o número é maior que 0? -5 não é maior que 0. Então ele vai para o else. No else ele vai imprimir que o número é negativo. Então a gente tem essa saída aí do número negativo do lado direito aí. Tá? O if eu posso ter mais de quantas condições eu quiser. Aí eu vou ter, são ifs alinhados. Então como que eu vou fazer isso aqui no Python? Eu vou ter o if, condição, 2 pontos, um bloco de comandos. Aí eu posso ter se não se, né? Se não se, que é o elif. Então elif, outra condição, um bloco de comandos, e sempre vou encerrar com o else. Tá? Então se eu for utilizar o elif, eu vou ter que encerrar com o else. Tá? O elif ele pode ou não acontecer, exemplo do else, mas se o elif acontecer, vai ter que acontecer o else também. Então, ó, o exemplo que a gente traz aqui já é o mesmo exemplo nosso, estrutura condicional. De novo, né, na linha 1, o print, armazenei número igual a 11, e aqui, olha, eu montei já uma estrutura com if, elif e o else. Então eu vou testar. Se o número for maior que 10, ele vai ser um número positivo e maior que 10. Elif, se não, se ele for só maior que 0, ele é positivo e menor que 10. Se não, ele é um número negativo. Então testei, como o número está valendo 11, o resultado à direita aqui vai ser número positivo e maior que 10. Tá? Alterei lá para o número valer 5, ele vai testar lá, o número é maior que 10? Não, não é. Aí ele vai para o elif, o número é maior que 0? 5 é maior que 0? Sim, o número então é positivo e menor que 10, que é o que ele imprime aqui do lado direito para a gente. E finalmente,
seria a condição que eu tivesse o número, por exemplo, igual a menos 5, igual que é essa próxima tela aqui. Ele testa se o número é maior que 10, ele não vai ser, então ele ignora a linha 4. Ele testa se o número é maior que 0, ele não vai ser. Aí ele vai para o else e ele imprime a mensagem print negativo. Tá, pessoal? Então, ó, hoje a gente está começando a introduzir para vocês aí o conceito de estrutura condicional. Eu deixei uma lista de exercício 2, está para vocês aí no virtual, também está no Moodle aí da disciplina. Tá? Eu quero que vocês deem uma olhada, estudem, comecem a ver como é que se resolve essas listas, pensar a respeito, né, dessa lista mesmo de exercício. E na próxima aula a gente vai resolver essa lista de exercício. Tá ok? Então, muito obrigado aí a todos e todas aí. Uma boa tarde de exercícios para vocês. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.